E aí, galera, aqui estamos nós para mais um episódio do Fala Crente Podcast. E claro, ao meu lado sempre, Tiago. E aí, galera, mais uma vez estamos aqui. E hoje a gente tem a honra de apresentar o nosso vereador e amigo Fabinho. Está conosco aqui, hoje vai estar conversando com a gente. E aí, Fabinho, um prazer ter o senhor aqui. Enorme. Como é que o senhor está? Boa bem? tarde, o prazer aí é todo meu estar aqui com vocês no Fala Crente Podcast. Tiago e Gabriel, né? Gabriel. Isso. É um prazer, a satisfação é toda minha estar com vocês. Aí hoje a gente vai conversar um pouquinho, conhecer mais o senhor. E para que o pessoal de casa também venha conhecer mais o vereador Fabinho. Não só o vereador, como também o professor Fabinho, né? O Isso. conhecido filho do professor Flávio. Sim, é verdade. Não é isso? É E a verdade. gente quer começar fazendo aquela pergunta de praxe, né? A gente tem que saber. Como começou a história de Fabinho? O pequeno Fabinho. Quem foi o Fabinho? Essa de O praxe. pequeno Fabinho. Fabinho foi um jovem assim como vocês, né? Que hoje eu já não me considero tão jovem, né? Já estou com 41 anos, mas nasci na cidade de Recife, aos 9 anos de idade, se não me falha a memória, mas vim para São Joaquim do Monte, é uma cidade agradável, uma cidade que construí amizades, construí um elo de amizades. Aqui fui criado pelos meus pais, estudei em São Joaquim do Monte, né? Foi aqui que também comecei a estudar faculdade em Caruaru, mas saindo daqui de São Joaquim do Monte. Foi aqui também que conheci Jesus em São Joaquim do Monte, né? Aos 25 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus, vivia uma vida em que vivia na bebida, no alcoolismo, mas tive um encontro com Jesus e graças a Deus hoje estou aqui servindo a Ele, na beleza da santidade dele, servindo ao Senhor. E Fabinho é isso, é amigo, é aquela pessoa que está próximo, que procura estar sempre próximo da população, estar próximo dos irmãos, dos amigos. Então foi assim, a minha vida, a minha história é essa. Eu nasci na cidade de Recife, mas vim enquanto criança para São Joaquim do Monte, aqui construí amizades. Toda a minha vida foi nesta cidade, amo esta cidade e sempre digo à minha esposa é de Recife também, e eu às vezes pergunto a ela e digo assim: você quer voltar para Recife? Ela diz a mim: não, eu quero morar em São Joaquim. São Joaquim me abraçou e eu abracei São Joaquim. E não é diferente comigo. São Joaquim, para mim, é uma grande cidade. Eu não tenho nenhum desejo de sair desta cidade. Eu amo São Joaquim do Monte, amo esta cidade, amo os meus amigos, amo a minha família, que a grande parte da minha família também reside aqui em São Joaquim do Monte. E é isso. A minha história se resume a isso. Muito legal. É legal quando o Fabinho falou sobre ama São Joaquim, né? Porque tem algumas pessoas que têm o pensamento de nascer aqui e sair daqui. O senhor é totalmente ao contrário. Não nasceu aqui, mas veio pra cá e amou a cidade e a sua cidade. É isso. Como foi, o senhor falou aí, com 25 anos se converteu, como foi esse processo da conversão? Essa fase. Tinha um elo de amizade com alguns amigos que já não estão mais em São Joaquim, alguns deles, mas a gente andava muito junto e alguns deles conheceram a Jesus e foi pregando a palavra, falando de Jesus para mim, né? E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E eu conheci o Evangelho, foram pregando a palavra para mim e eu dando crédito, aplicando ao coração. Esta fé ela foi brotando e uma certa vez eu fui convidado para ir à igreja Assembleia de Deus. A primeira vez que tinha entrado na igreja. Nunca tinha entrado numa igreja de crente. Foi a primeira vez que eu entrei. E quando eu entrei na igreja, eu fui tocado pela palavra. A palavra falou fortemente comigo e desde aquele dia eu servi a Jesus. Eu procurei renunciar ao mundo de pecado, procurei me esforçar para fazer a vontade do Senhor. E desde aquele dia eu vim a servir a Deus. E hoje sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. É evidente que nós sem a presença do Senhor somos nada, né? E eu tenho muito a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Perfeito. E assim, nós já tocamos em alguns pontos aqui interessantes, mas a gente queria saber sobre a sua formação. Por que essa escolha profissional? Primeiro, eu nasci assim num lar que a formação do meu pai é a educação, né? Meu pai é professor, foi professor em toda a região, trabalhou em São Joaquim, em Camusim, Bonito, inclusive até em Recife também. E eu nasci num lar em que fui aprendendo com a educação. O pai sempre formado em educação. Minha esposa também é também professora, hoje atua na área da saúde, mas
tem a formação também de professor. E isso me trouxe o desejo de também entrar na área da educação. Mas só que eu não era tão estudioso, né? Não era um jovem tão estudioso, né? Mas me veio o desejo, eu sempre gostei da área de esporte, sempre gostei da área assim, de esporte, e procurei fazer uma formação que me atraísse. Já que eu era ligado ao esporte, eu fiz educação física, né? E concluí a faculdade de educação física. Trabalhei já no Oswaldo Benício, o maior colégio do município, né? Trabalhei também no estado, no FREPFAN, trabalhei também em algumas escolas particulares do nosso município. Sempre atuei na área da educação e voltada para a educação física. Sempre trabalhei nesta área. Até que, de repente, fui convidado para concorrer a uma eleição. Foi a primeira vez em que concorri. Já vivia próximo, né, de políticos, já vivia próximo de algumas pessoas que sempre viveram dentro da política, e fui convidado para participar de um pleito e concorrer a uma eleição pela primeira vez. E aí, buscando a orientação de pessoas mais experientes, buscando a orientação da família, dos amigos, e quando fui convidado, fui impulsionado por essas pessoas para que eu viesse realmente a disputar, já que as pessoas diziam que eu tinha um nome muito bom, era um nome que não era um nome pesado, no meio político se tem esses termos, né, nome leve, e eu fui convidado para fazer parte da eleição. Saí por uma coligação, uma chapa, que provavelmente com 300 votos se elegia, e tive 500, se não me falha a memória, mas eu acho que foi 537 votos, sendo eleito no pleito de 2020. E hoje já vai fazer 2 anos que estou exercendo a cadeira de vereador. Vai fazer 2 anos. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber sobre a política, mas a gente vai dar uma segurada. A gente vai deixar mais para frente, porque a gente quer também fazer algumas perguntas que o pessoal mandou sobre isso. Mas antes, o senhor já falou sobre a questão do evangelho. Primeira eleição, concorreu e ganhou. Primeiro culto que foi, aceitou. Sempre muito bem decidido. Muito bem decidido. Fabinho, uma pergunta. Quando o senhor se converteu, sempre tem aquela questão, né, de deixar as amizades. Que para quem vive no mundo é uma questão muito difícil. Porque você vive uma vida e agora vai ter que mudar totalmente, né? Essa questão da sua juventude, já era casado? Ainda não? Não, ainda não. Vivia na casa dos meus pais. Quando se converteu, como foi esse processo de nova vida? Quando eu me converti, um processo da conversão foi gradativo, né? A gente se converte ao Senhor, as amizades, logo vem aquele questionamento. Será que ele permanece? Será que isso não é um fogo de palha? Será que isso é porque ele está com interesse em alguma coisa? Mas, como você mesmo falou, eu sempre fui decidido. Sempre fui bem decidido, né? Quando ouvi a palavra de Deus, eu fiquei maravilhado. Eu escutava aquelas passagens bíblicas e eu ficava no meu coração pensando assim, mas como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus faz. E eu aplicava realmente aquela mensagem ao meu coração. E quando eu me converti, eu me entreguei ao Senhor. Eu tinha muito aquela passagem quando Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu pensava assim, eu sou uma nova criatura. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer realmente. As amizades, algumas amizades, nós sabemos que realmente ficaram para trás, né? Nunca deixei de orar por os amigos do passado. Sempre oro, sempre peço a Deus que traga eles também para estar conosco. Sempre oro também pela vida de alguns amigos. Mas é evidente que as amizades que eu tinha lá atrás, né, não são mais as mesmas, né? Eu busco sempre estar perto, próximo, mas as amizades realmente mudaram um pouco, né? Hoje eu tenho grandes amizades na igreja, também tenho amizades fora da igreja, não deixei de não ter amizades, mas as amizades que eu tinha lá atrás hoje já não são mais as mesmas. Significa dizer de que eu não estou perto, mas oro também por eles, sempre converso com eles, mas foi algo especial na minha vida a conversão.
Quando eu me converti, é como se eu tivesse levado um impulso muito grande do céu para que eu viesse a viver mesmo a vontade de Deus. Às vezes, já com alguns anos de crente, né, eu fico me perguntando às vezes como era bom lá no passado, quando eu me converti. Porque eu enfrentava, né, as barreiras que apareciam, as dificuldades que apareciam, eu enfrentava, não tinha medo, né? Vinham as dificuldades, mas eu dizia, não, mas é bom estar perto do Senhor, é bom estar perto de Jesus, é bom estar fazendo a vontade deles, e eu enfrentava isso. Então foi muito gratificante. A convenção foi algo especial na vida. Eu sempre peço a Deus para que Ele me conserve, né? Sempre na sua presença, porque a gente sabe que ser crente, ser cristão, né? Servir a Deus não é um processo, é um processo contínuo, né? É um processo que a gente tem que viver esse momento, né? A gente não pode aceitar Jesus, né? E de repente deixá-lo. A gente tem que viver cada dia, né? Tentando melhorar um pouquinho mais. Positivo, né? Positivo. E a gente tentando melhorar para que a gente possa estar mais perto ainda do Senhor. É isso, interessante que ele começou a citar aí que ele sempre foi muito bem decidido. Isso é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Mas existem pessoas dentro da igreja que levantam a mão e dizem, eu quero aceitar Jesus, e de fato não aceitam. Isso só acontece com o tempo, vai acontecer daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e a pessoa ela vai naquele processo de talvez, porque não é fácil você ter amizade, você ter uma vida no mundo, e de repente você dizer, não quero mais. Você tinha 25 anos quando se converteu. Você chegar em uma hora para outra e dizer, não quero mais, virar as costas, é uma atitude de muita coragem. Isso. Não é? E interessante assim, o senhor falou sobre enfrentar, sempre enfrentou. Dessas experiências, qual a mais tocante na sua vida? Eu acho que uma experiência que eu tive com Deus marcou muito o início da minha fé. Eu tenho um amigo, vocês conhecem, se chama Givanildo Lila, bastante conhecido. E Lila era um grande amigo meu antes de eu me converter. Nós vivíamos juntos, era um grande amigo. Eu me converti e sempre orava pela vida dele. Sempre pedi a Deus pela vida de Lila e dos demais amigos. E um certo dia eu estava em minha casa. Me acordei, lembro-me agora que eu me acordei bem cedo, e me deu o desejo de orar e apresentar a alguns amigos. E aí eu comecei citando o nome de alguns. Deus, vai lá na casa de fulano, vai lá na casa de Beltrano. Aí eu citei o nome de Lila. Eu disse, Deus, faz uma obra na vida de Givanildo. Ele é conhecido por Lila, mas o seu nome é Givanildo. E eu senti no coração uma voz muito forte me dizendo, verás o que eu vou fazer na vida dele ainda hoje. Nesse período eu fazia faculdade em Caruaru. O dia passou e eu fui para a faculdade à noite. O carro da faculdade chegava por volta de 11h30 da noite. Quando eu cheguei de 11h30 da noite, estavam alguns crentes na calçada do meu pai. E quando eu desci do carro, a primeira coisa que eu desci, aí alguém me chamou e disse assim, vem cá, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, disse assim, tu sabe o que foi que aconteceu hoje na igreja? Tu sabe aquele rapaz que se chama Lila? Ele se converteu. Aí a voz que tinha falado comigo de manhã disse, lembras que eu falei contigo pela manhã? Eu não sou o Deus que fala ainda e que muda a vida. Então isso me marcou muito, né? No início da minha fé, e era um grande amigo meu, tinha o desejo de que ele estivesse perto de mim, e Deus falou comigo, falando dele, então aquilo me marcou muito, e para a honra e glória do Senhor, eu vejo ele hoje firme na fé, né? E Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Foi uma das coisas que me marcou muito. Muito interessante essa questão. Mas, assim, entrando no lado político, a gente tem que entrar nesse lado. Quando você disse assim, não, vou concorrer, existia um bloqueio, uma certa oposição do lado evangélico, porque você sendo crente, aí os evangélicos iam olhar e dizer, pô, acho que não combina evangélico com política. Existiu ou existiu alguma barreira para, assim, questionar, né? Sim. Quando eu fui convocado, né, para concorrer às eleições, aí veio a primeira pergunta na minha mente. E a igreja? E a minha fé? Né? Porque ainda tem alguns paradigmas, né, de que crente não pode participar de política. Ainda tem algumas pessoas que pensam desse jeito, né?
E aí eu fiquei pensando, e agora? Como é que vai ser a minha fé? Tendo em vista que eu tenho cargo na igreja, né? Na Assembleia de Deus eu sou auxiliar de trabalho. Sim, é verdade. E eu tinha um cargo na igreja. E eu precisava conversar com o meu pastor também. Aí eu fui, comuniquei ao pastor. Inclusive o pastor disse, é a sua vontade, nós vamos orar. O crente, ele pode viver a política. Porque, na verdade, eu tenho a política como uma ferramenta importante para a transformação de vida. Mas ela tem que ser aplicada de forma correta. Quando a política ela é aplicada de forma correta, as pessoas vão ver a transformação através do poder público. Eu penso dessa forma. É evidente que se alguém usa da política de má fé, né, então está descartado. Mas eu tenho a política como uma ferramenta importante para transformar uma sociedade também. Mas aí veio aquele paradigma de dizer assim, e a igreja? Como é que vai ser daqui para frente? Né? Mas aí o meu pastor José Domingues, começou a me orientar, né? Como é que eu deveria agir, como é que eu deveria fazer. E aí eu enfrentei a eleição, tive 537 votos, como eu disse, se não me falha a memória, eu acredito que foi isso, 537 votos, alcancei o êxito que realmente era se eleger e estamos aí nessa batalha. Temos mais dois anos, né? Agora, nesse novo biênio, agora fui eleito presidente da Câmara. Sim, é verdade. Fui eleito presidente da Câmara. A partir do dia 1º de janeiro, eu que vou presidir a Câmara Legislativa de São Joaquim do Monte, vou estar à frente dela, juntamente com os demais amigos e excelentíssimos vereadores do município. Estamos à frente dessa Câmara para fazer um trabalho em prol da população. É muito interessante isso, Fabinho, porque a pergunta que Gabriel fez, ela vai relacionada sobre a grande pergunta, o cristão e a política, né? Muitas pessoas têm esse desafio de entender que, é como eu disse, a política é uma forma de transformar. Algumas pessoas, claro, vão usar de má fé, mas eu acho que Charles Spurgeon, alguns escritores, eles vão falar muito sobre isso, porque eles dizem que a política é um poder de transformar vidas. E se nós não falarmos sobre elas, outras pessoas vão falar e aí vão ocupar o espaço que a gente deveria ocupar. A gente é mais novo, mas a gente se lembra assim, de algumas histórias que foram contadas sobre televisão, celular, e dentre isso o crente sempre foi muito privado disso. O crente não pode assistir televisão, o crente não pecado. Pode jogar futebol, o crente não pode fazer... Dentre isso também a grande questão, o crente não pode ser político. E dentro disso a gente viu que, ao se ausentar dessa questão, outras pessoas ocuparam esse lugar. Sim. E ocupando esse lugar, a gente perdeu muitas vezes um poder que nos era dado. Essa grande questão que a gente fala, e nessa última política presidencial foi muito falado, foi sobre ideologia. Eu acho que se nós tivéssemos nos posicionado há muito tempo atrás, eu acho que hoje a gente não estaria brigando tanto sobre essa questão. Eu acho que teve uma corrida presidencial, onde duas ideologias totalmente diferentes disputaram, e venceu uma ideologia que muita gente não queria, mas a grande parte da população escolheu. Dentro dessa questão, o senhor acha assim que o cristão e a política combina totalmente ou pensa em não seguir mais essa carreira? Veja bem, eu tenho um pensamento acerca do cristão e a política. Eu penso assim, que cada um sabe para que realmente foi chamado. Ora, se eu tenho uma chamada, porque Deus me chamou para algo específico dentro da obra dele, então eu vou ter que exercer aquilo que Deus quer para mim. Mas significa dizer de que o cristão, o crente, ele não pode participar da política, tendo em vista que a política é um meio de transformar vidas, é um meio... Ora, o próprio vereador em si, o vereador é aquele que ele vai criar as leis municipais. É aquele que vai fiscalizar o poder executivo, o dinheiro público. Ora, e se a gente não tem cristão que realmente conhece a palavra de Deus para criar as leis, para estar fiscalizando? Então eu penso desse jeito, cada um sabe para que foi chamado. Se eu tenho um chamado específico para ser um pastor, para ser um pregador, ora, eu vou ter que me esforçar para fazer aquilo que Deus quer. Mas não me impede de também ser um político, de estar na vida pública. Ora, porque se tem uma lei que vai ferir os princípios do cristão, e por que eu lá como crente não posso combater?
Essa é a grande questão. Né? E por que eu, como crente, não posso lutar para tentar impedir aquilo que vai de encontro à palavra de Deus? Perfeito. Né? Então eu penso que é importante, como você mesmo falou, o crente, ele está lá atrás, existiam aquelas barreiras de que o crente não pode participar, e foi perdendo espaço. Hoje é evidente que quando se há poder, se há fama, é perigoso, né? Você tem que estar muito centralizado, você tem que estar muito enraizado para que aquilo não deixe levar a sua vida. Sim, isso pode se corromper. A gente tem que ter muito cuidado, porque o mais importante são os nossos princípios, os nossos valores. Eu sempre coloco na minha vida, no meu coração, de que primeiro eu sou crente, primeiro eu sou cristão. Eu estou exercendo essa função, não tenho vaidade. Tanto faz eu enfrentar a eleição de 2024, como também não. Mas eu tenho essa visão de que é importante. Você já pensou se toda igreja evangélica tivesse um representante? Muito, muito importante. Como não seria importante? Né? É evidente. Aí alguém pode lembrar de alguém que passou. Como eu já fui questionado, eu me lembro de fulano de tal. Ele era crente, mas fazia tal coisa errada. Ele se afastou, ele fez isso. Mas a gente não pode, por uma só pessoa, querer levar aquilo como uma regra. Não, eu não vejo desse jeito. A gente tem a oportunidade, se tiver essa oportunidade, vamos colocar lá pessoas crentes, pessoas que realmente têm princípios, né? Que realmente conhecem a palavra de Deus, porque eu penso assim que a gente vamos viver momentos difíceis. Já estamos vivendo momentos difíceis, né? E muita coisa tem se levantado contra a palavra de Deus. Ora, e se tem alguém que está lá dentro, que ele pode se levantar, que ele pode brigar, que ele pode tentar mostrar. Não, mas alguém pode até dizer assim, mas uma só pessoa não tem como. Mas pelo menos tem uma voz lá que está nos defendendo, tem uma voz que está falando, defendendo o evangelho, defendendo a nossa bandeira, defendendo os nossos princípios. Eu penso dessa forma. Então eu acho que a política ela é importante. Ela é importante. Concordo. O Fabinho começou falando sobre chamado. O chamado, muitas vezes a gente tem a ideia de que chamado é aqui dentro das quatro paredes, é o pregador, o cantor, evangelista que seja. Mas muitas vezes é interessante que Deus usa as pessoas como sendo ferramenta aí no mundo. Como foi dito, ferramenta de transformação da sociedade. Porque, como já foi dito também, antigamente muita coisa era pecado. Ter televisão em casa era pecado, fazer tal coisa era pecado. E foi se vendo que não tem um porquê dessas coisas. E se a gente não tem um representante dentro da política, quem vai, como foi dito, quem vai nos representar? Quem é que vai reforçar nossos valores? A gente tem que ter uma representação lá. Porque, como o Tiago falou, se não tiver representação lá, alguém vai tomar nossa representação. Alguém vai dizer o que é certo pela gente, sem nem a gente dizer. Alguém que não vive em nosso meio vai tentar deduzir o que nós fazemos aqui e achar, não, eu acho que a igreja deveria fazer isso, a igreja não gosta disso, mas não sabe, não vive em nosso meio para saber, não conhece a Cristo, não conhece a nossa maneira, a nossa conduta de viver, e muitas vezes acaba divergindo dos nossos valores, como foi dito, né? E para a gente continuar, a gente colocou lá no Instagram aquela caixinha de perguntas, falando sobre o nosso convidado, que seria o vereador Fabinho, e algumas pessoas deixaram algumas perguntas, Fabinho, para o senhor. Uma das primeiras foi: como conciliar igreja e política, já que as práticas políticas desagradam a Deus? Já chegou assim a pergunta. Feito eu digo, né? Meu ponto de vista, o crente, ele pode ser crente, servir a Deus e exercer a função pública de um político. Eu penso desse jeito, né? Se Deus na minha vida tem um chamado específico, Deus nunca falou comigo, dizendo que eu ia ser um missionário, dizendo que eu ia ser um grande pregador, que eu ia ser um grande levita, mas eu sei que eu tenho uma chamada de Deus para servi-lo, para estar perto dele, para fazer o bem, para exercer a minha vida enquanto cristão. Eu tenho
plena consciência de que eu posso servir a Deus, mas também ser um agente público, estar próximo do povo, vendo a necessidade do povo para tentar melhorar a condição de vida da sociedade de São Joaquim do Monte. Então eu penso desse jeito. Eu consigo ser um crente, servir a Deus, mas também eu consigo ser um político. É isso, acho que a resposta é bem respondida, porque dizer que não existe práticas erradas nesse meio é loucura. Infelizmente, a gente queria que não, mas infelizmente existe sim algumas coisas erradas, mas a pessoa, enquanto cristão, tem que se comportar como os 3 jovens, que enquanto todo mundo se dobrava, todo mundo dizia, não, vamos adorar aqui a estátua do rei, a pessoa se manter firme e dizer, não, eu tenho princípios e é isso que eu quero seguir. A grande questão, né? Valores inegociáveis, né? Sim. Daniel disse que assentou no seu coração o desejo de não se contaminar. A segunda pergunta, Gabriel, faz aí essa pergunta que ela é... Essa é boa também. Essa é boa. Existe algum projeto para as igrejas evangélicas, pois a igreja católica é mais privilegiada? Pergunta polêmica aí, também. Como vereador, tem algum projeto, Fábio? Vejam bem, quando eu entrei na Câmara, eu tinha uma visão de que o vereador ele pode criar leis, né? Ele pode criar leis e o que ele criar vai ser executado. Vale a gente salientar de que a gente não pode criar leis que gerem despesa para o executivo. A gente não pode gerar uma despesa se a gente não sabe o que realmente os cofres públicos do município têm. A gente tem que criar uma lei que realmente ela só vai ser executada pelo executivo, que é o prefeito, né? Então, eu tenho vontade de fazer eventos gospel, tenho vontade de botar no calendário, né, anual, que já, se não me falha a memória, de vereadores que já se passaram pela Câmara, também já solicitaram, fizeram requerimentos, solicitando, se não me falha a memória, no meu primeiro mandato eu coloquei um requerimento solicitando o Dia do Evangélico, que todo ano fizesse um evento voltado para o público gospel também, né? Mas eu tenho alguns projetos que eu queria ainda deixar em off, não queria, para que fosse uma surpresa. Eu tenho um projeto voltado para o público evangélico, né? É mais voltado para a área de evangelização, que o poder público viesse dar o suporte para que as vidas pudessem ser alcançadas. Está em pauta, ainda está em papel ainda, a gente está se programando ainda, estou pedindo alguns apoios a algumas lideranças, algumas pessoas que me orientem para a gente tentar dar uma alavancada aí neste projeto. Não é fácil, é feito disso, tem projetos que a gente não pode, realmente, a gente só faz o requerimento, solicitando ao prefeito para ver se ele consegue fazer. Porque tem projeto que quando se gera despesa, a gente não pode gerar despesa para o executivo. Isso é uma lei, né, que está lá na lei orgânica do município, está lá no regimento interno da casa, mas a gente pode solicitar, pedir, né, e ainda tem dois anos de mandato, a gente vai se esforçar para fazer um bom trabalho voltado para o público gospel. Agora, como presidente da Câmara, fica mais fácil esse projeto? Ou a dificuldade continua a mesma? Não, fica mais fácil, assim, porque a gente exerce um certo degrau a mais, né? E assim, aí a gente vai ter o apoio dos demais amigos vereadores. A gente tem uma Câmara hoje muito boa de se trabalhar. A gente tem uma Câmara assim que se conversa, o diálogo é muito bom, a amizade é muito boa, né? Então a gente tem tudo para dar certo. Beleza, só antes de passar para a próxima pergunta, só 2 pontos aqui que a gente tem que esclarecer. Você que é católico, não fique triste com a gente. Foi só a pergunta que fizeram. A gente só pergunta não é nossa, não é nossa, a gente só está perguntando. E outra coisa, um ponto interessante que ele falou, ele disse que ia deixar em off, mas citou o exemplo de um dos projetos que seria a evangelização. E é interessante que a evangelização em si, ela é também um projeto, um negócio que transforma vidas. Porque o cidadão que ele outrora tem uma vida errada, uma vida aí no mundo, que ele não se preocupa, ele muitas vezes faz o errado, e esse errado não só é errado na Bíblia, é errado na lei. Às vezes ele causa problemas para a cidade, para a sua população, e
quando o cidadão, o indivíduo, ele encontra Jesus, é como foi dito aqui, a vida muda. Então, também é algo muito interessante a ser levado em conta. Muito importante isso aí. Outra pergunta, Fabinho. Quem manda na cidade é o vereador? Na verdade, se a gente for olhar do ponto de vista democrático, quem manda na cidade é o povo. O poder emana do povo, não é isso? Mas a gente tem... Existem alguns poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Cada um no seu galho, como diz a história, né? Então, o vereador, ele exerce a função no legislativo. No legislativo, a gente tem uma certa autoridade. Nós, reunidos, os vereadores, não um só, mas a casa, aprova as leis municipais, que é para favorecimento do povo, da população, e fiscalizamos o executivo. Esse é o poder do vereador. É evidente de que, se a gente for mais a fundo da vida do vereador, é aquele agente que está mais próximo da população. Mais direto. Né? Que está ali pertinho da população. Alguém me pergunta assim, mas tu não gosta de parar em casa, não? Eu não gosto realmente, não. Eu não sou caseiro, não. Eu sou de estar na rua mesmo. Eu gosto, sempre fui assim, de estar na rua mesmo. Quem me vê em cima de uma moto. Inclusive agora eu estou sem moto, vou estar de pé. Mas eu estou nos bairros PSF, estou num hospital, estou em centros sociais, igreja, rua. E aí eu vou vendo a demanda da população. De repente eu passo na rua, lá está lá, ô vereador, vem cá. Tem um problema aqui nessa bueira aqui. Ô vereador, vem cá, olha, aqui teve um problema aqui nesse esgoto. Vereador, vem cá, aqui teve um problema aqui, a gente está precisando de uma máquina para ajeitar aqui esse açude. Por eu estar muito próximo da população, então essa demanda ela vem para mim. Mas a gente tem que entender, a população também tem que entender que a principal função do vereador é legislar e aí fiscalizar. Mas a gente, como está próximo da população, a gente leva a demanda para o executivo, para que o executivo venha dar o suporte na necessidade da população. Então, o vereador ele não manda, né? Ele não manda. Ele tem um certo poder que foi atribuído àquela função para que ele venha a exercer. Tem que andar de mãos dadas com os outros realmente. Também. E tem outra pergunta aqui que meio que já foi respondida, mas vamos fazer mesmo assim, que é como surgiu a oportunidade de ser político? É isso aí. Foi feito, eu disse no início, né? Eu sempre vivi muito próximo da política. Sempre vivi muito próximo da política. Porque até o próprio meu pai, ele professor, mas sempre gostou de política. Eu criei num lar em que eu sempre vi, ouvi e vivenciei política. Comecei a me entender de política e comecei a vivenciar a política com alguns amigos. Foi quando o ex-prefeito Joãozinho Tenório, ele concluindo o seu mandato e escolheu o prefeito atual Duguinha, né? Ele foi e me convidou. Me chamou e disse assim, olha Fabinho, eu acho que chegou a tua hora. Eu percebo que tu tem potencial, eu percebo que tu exerce função social, tu se dá muito bem com o povo, tu trabalha perto do povo, porque quando na gestão de Joãozinho, o prefeito passado, eu era educador físico e trabalhava com a terceira idade, trabalhava com jovem no esporte, trabalhava com criança, trabalhava dentro da igreja e eu me relacionava muito bem com o povo. Nunca tive problema nenhum. Então, ele vendo isso em mim, esse potencial, ele disse, olha, chegou a tua hora. Eu vejo que realmente tu tem essa oportunidade. Aí foi quando eu digo, mas eu não posso responder por mim mesmo. Eu também tenho que procurar quem realmente pode me ajudar. Procurei família, procurei igreja e procurei amigos. Quando essas três partes, é como se diz assim, o aval diz assim, vá, aí realmente eu encarei. Porque se a família dissesse assim, não é bom, não vou, não é melhor não, então eu dava um passo atrás. Né? Se a igreja tivesse realmente, eu conversado com meu líder, meu pastor, e ele também tivesse me orientado, não,
não é bom, a gente precisava repensar. Se os amigos, quem estava mais perto, dissesse assim também, não é bom. Mas aí quando eu recebi a proposta, eu procurei, e aí tanto família como amigos, como a igreja, disse assim, é o seu desejo, a gente está aqui para lhe ajudar, então vamos em frente. Aí foi quando eu realmente coloquei o pé no acelerador, como diz a história. Mas no caso não foi um desejo assim, proporcionado teu. Tu chegou e recebeu o convite. Ou você já tinha procurado também antes? Não, na verdade eu sempre vivi a política, né? Por viver a política, né? Quem me chamou, vendo o potencial e vendo o desejo, aí foi quando ele lançou o convite. E na verdade já existia em mim esse desejo, né? Já tinha esse desejo. Só que eu sempre fui também, eu fui muito determinado, mas porém muito pé no chão. Não fazer uma coisa que realmente não tem uma estrutura, não tem uma base, né? Não tem um alicerce. Então a gente só pode fazer uma coisa se realmente tiver uma estrutura para realmente dar certo aquele projeto. Aí foi quando eu recebi o convite, o desejo já estava no meu coração, e aí as pessoas que estavam ao meu redor abraçou. Contudo, aí eu vi que realmente dava para entrar no meio político. Pronto, falando justamente, continuando, obviamente, nesse meio da política, eu tenho uma pergunta que é... Porque aqui na nossa cidade a gente vê que o pessoal é muito polarizado. Ou é vermelho ou é amarelo. Isso existe muito. E geralmente, não é que seja todas as pessoas, mas geralmente quem apoia um lado é só aquele lado. Que as pessoas às vezes não têm a mente aberta de olhar, cara, eu acho que tal prefeito está fazendo um mandato melhor. Tal prefeito talvez foi melhor. As pessoas se apegam a não um prefeito, mas um candidato político, né? Isso, um lado político, e abraçam ele como se não houvesse amanhã. Não tem erro, não tem defeito do meu lado. O que é que você acha disso? Eu penso assim, que na verdade aí, o eleitor ele deveria ver quem realmente faz pelo município, né? Quem realmente vem fazendo pelo município. É evidente que é democracia. Cada um escolhe o que é melhor para a população, o que é melhor para o município. Mas como você falou, Gabriel, né? Isso. Gabriel, que tem pessoas que ele se apega a uma bandeira, a uma ideologia, a um partido, e se esquece de que aquele partido talvez vai lhe ferir a sociedade, vai ferir talvez, não vai fazer um bom trabalho, não vai usar o dinheiro público de forma correta. Então eu penso que a gente tem que pensar, o eleitor ele tem que pensar na melhoria do município, né? Ele tem que analisar, ver realmente e escolher o que é melhor. Sim. Escolher o que realmente vai ser melhor para o município. E não precisa muita coisa não, só precisa realmente parar um pouco, analisar, ver o que é melhor e realmente decidir a sua vida, decidir a vida de um município através do seu voto. Volto a dizer, é um ato democrático. Você está apto a escolher quem você quer. É feito, eu sempre digo. Às vezes eu chego numa pessoa e a pessoa diz assim, olha, me ajude, porque se você me ajudar, eu vou lhe ajudar no futuro. Eu digo, não, eu vou lhe ajudar porque isso é meu. Eu quero lhe ajudar lá na frente é outra coisa. Se você acha que eu mereço, é feito, eu disse, eu não tenho vaidade na política. Tanto faz. É evidente que o meu desejo é de participar da eleição, ser reeleito, mas também se a população achar que não deve e achar que tem outro nome melhor, ótimo. Agora a população tem que abrir os olhos. A população tem que ver o que é melhor. Não é melhor para individual, é melhor no coletivo. Ver o que é melhor para o município. Ver o que é melhor para quem está ali à frente daquela função. Muitas vezes a população se esquece disso e quer decidir o voto apenas no momento, momentâneo. E não sabe que aquele voto é muito importante. Aquilo ali vai ser conduzido à vida durante 4 anos de uma sociedade, de uma pessoa. Então tem que se pensar, analisar o fato. Eu penso desse jeito, eu não vejo muito por questões
partidárias. Tem pessoas realmente, feito você falou, que é muito partidário. A minha bandeira é essa cor. A minha bandeira é essa cor. E eu já vejo por outra perspectiva. Eu tenho uma bandeira a defender. Feito você disse, eu sou um vereador da base do prefeito. Eu me elegi pelo PSC, Partido Socialista Cristão, mas que é ligado ao PSDB, que é do prefeito Duguinha. Eu sou da base dele, né? Mas eu penso assim, a gente tem que analisar o que é melhor para o nosso futuro, para a nossa família, para quem tem filho, para as nossas crianças. Então é analisar, pensar e dar aquele voto de consciência, aquele voto que realmente vai melhorar na nossa vida, na nossa sociedade. Eu penso desse jeito. Eu acho que você foi bem enfático e eu achei bastante interessante a sua fala. E é justamente isso, para a pessoa analisar. Porque as pessoas não devem se pegar e como infelizmente muitas vezes acontece, as pessoas se vendem por pouco, por um favor, por uma coisa, não favorecendo lado nenhum, mas eu acho que a pessoa tem que ter a sua consciência limpa de dizer, vou escolher tal lado por causa disso aqui. Porque eu vejo muitas pessoas, tu vai votar em quem? Eu vou votar em fulano. Por quê? Porque meu amigo vai votar, porque minha mãe, minha família vai votar. Eu acho que cada um tem que ter a sua consciência. E uma das piores frases que a gente ouve, meu voto não vai adiantar nada, é só um voto. Se todo mundo pensar dessa forma, infelizmente, não tem condições. E pra gente continuar, mais uma vez, chegou aqui coxinha, salgadinho, lá do nosso amigo Carlinhos, maluco pro coxinha. Mais uma vez ele tá mandando esse lanche aqui pra gente. A gente só tem a agradecer pelo patrocínio, por estar sempre nos ajudando e deixar o Instagram aí, @malucocoxinha, nosso amigo Carlinhos. Muito obrigado mais uma vez. Aproveitando o gancho, também agradecer a Cheiro de Lotes, aquele abraço. Você que está procurando dar um presente, vai lá que tem perfume top, para você sair cheiroso também. Aquele abraço. Todo mundo que está nos ajudando aí, no nosso grande abraço. Aqui embaixo, viu? Pra gente continuar, a última pergunta da galera foi: como lidar com a oposição no meio evangélico? E se existe, né? Existe. Primeira coisa, eu penso assim, a gente tem que orar, pedir a Deus orientação, né? Porque tem situações que não é fácil. Às vezes, meu pastor ele sempre diz assim, que o preço é muito alto pela função que você está exercendo. Às vezes, para você exercer uma função, o preço é alto. Não é barato, o preço é alto. E o pior de tudo é, às vezes, você ser taxado de uma coisa que você sabe que você não é. Isso daqui dói, machuca, fere, né? Mas, infelizmente, faz parte da função que eu estou exercendo. Às vezes, alguém de má fé, para tentar destruir, denigrir a imagem, para tentar impedir um projeto, né? Aí ele usa de má fé para tentar bloquear. Então, o primeiro passo é pedir sabedoria a Deus. É orar a Deus, é pedir orientação a Deus e ser parcial, tentar, às vezes, conversar, né? Ter muita sabedoria do alto, porque é um meio difícil que você não caminha só. Você tem adversário. E, às vezes, o adversário joga de forma baixa, de forma desleal, né? Eu, graças a Deus, até o momento, não tenho enfrentado isso. Mas a qualquer momento pode aparecer. Faz parte da profissão. E a gente pedir a Deus a orientação, como é que se deve agir, porque a vida pública tem disso. Você está com a sua vida exposta, né? Você é um crente, você preserva a sua imagem, você preserva a sua vida, procura fazer a sua vida que venha a ser espelho para aqueles mais novos, mas alguém vai e de forma desleal tenta manchar a sua imagem. Isso faz parte. Isso a gente vê no cenário federal, estadual, no cenário municipal, e a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que tem que ter muita sabedoria de Deus, muita sabedoria, tem que ser muito parcial, tem que ter muita orientação, tem que ter muita conversa, muito diálogo. Eu acho que é por aí. Tem que ter diálogo, tem que ter conversa, para que a gente venha driblar, né, essas situações. E até a questão mesmo do pessoal meio que relacionar política
com corrupção. Eles acham que todo mundo que está lá é corrupto. Isso não é verdade, né? Não, Existem pessoas, graças a Deus, que não se corrompem. positivo. A gente tem que ter esperança, né? A gente tem que ter esperança. O Tiago disse no início que lá no passado a gente dizia, não, o crente não pode chegar perto de política, e a gente perdeu espaço por isso, né? Mas a gente também tem que ter a consciência de que tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Porque você às vezes está vivenciando um momento, e ali você está exercendo um certo poder, você vai ter pessoas muito perto de você, você vai passar algumas situações que você tem que se ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Eu volto a dizer, a política ela é uma ferramenta importante na vida, na transformação de uma sociedade. Mas quando ela é feita de forma correta. Se você vai e você foi lá, votou em alguém, deu aquela oportunidade a alguém, e aquela pessoa, você sabia os seus princípios, conhecia quem essa pessoa é, e lá na frente essa pessoa cometeu algo errado, então você é quem vai ser responsável por isso. Não é isso? Se vocês concordam comigo, a população vai ser responsável. Escolheu, então agora você vai ter que arcar com essa escolha. Isso. A gente tem muita aquela história, né? É uma história que o pessoal conta que um certo vereador, candidato que seja, ele chegou na casa de uma pessoa aleatória e a pessoa disse, olha, se você me der tal coisa, eu voto em você. O cara disse, beleza, tá tranquilo. Aí a pessoa foi, recebeu, votou e posteriormente aconteceu um problema na cidade, alguma coisa, e essa pessoa foi cobrar o vereador. O vereador disse, não, o seu voto já era, já. Porque cidade pequena acontece muito isso, né? Uhum. É uma forma do pessoal, eles não analisam muitas vezes o candidato, votam por uma bandeira. Sim. E votam por algo. Mas falando agora sobre Câmara de Vereadores, o senhor agora vai ser presidente a partir de janeiro, não é isso? E a gente vê que a Câmara Municipal, ela vai ter, são 8 da situação e 3 da oposição, não é isso? Isso, correto. Essa grande questão, existe diálogo entre os dois lados? Ou existe um lado que, esse lado entre aspas da oposição, ele não existe diálogo com esse pessoal? Não, existe sim diálogo. Eles defendem a bandeira deles, né? Aquilo que eles acham correto, eles defendem, nós defendemos a nossa, mas internamente temos o diálogo, temos a conversa. Até porque a gente precisa andar junto. Porque é muito sério, a gente vai aprovar leis que vai reger o município, que vai dar ao município um andamento. Então a gente precisa estar em comunicação, né? A gente precisa estar num elo de amizade. É evidente que cada um tem sua bandeira a defender. Eu defendo a minha, a oposição defende a dela, mas a gente mantém a cordialidade, né? Como diz a história, a gente mantém um próximo do outro para que a gente venha, o regimento interno da casa venha a ser exercido, né? Eu penso assim, isso é um ponto de vista meu. Às vezes está lá alguém e briga, discute e se possível pega até uma cadeira para lançar um no outro, e eu não vejo desse jeito não. A gente usa de coerência, cada um defende seu lado, tenta mostrar ao povo o que é melhor, e o povo está aí para observar e ver o que é realmente o melhor. Ninguém é enganado. O povo está aí para ver o que é melhor, analisar e ver o que é o melhor, e depois decidir o que é melhor para ele. E eu acho que tem que ter uma certa oposição, mesmo a gente escolhendo um lado ou outro, mas eu acho que tem que ter uma oposição também, porque para às vezes dar uma pressionada. A gente não pode entregar todo o poder na mão de um só lado. Eu acho que tem que existir a competição saudável, como foi dito, mas que você também tem a opção de escolher. Acho que esse é o ponto principal. A democracia ela possa valer e você observe meus valores, meus princípios se enquadram mais com que lado político. Qual seria melhor para mim? O que eu acredito se encaixa melhor aonde? Acho que a gente tem que sempre pensar nisso. Falando, Gabriel, né? Isso. Desse ponto de vista, falando de dois lados, muitas vezes alguém, se tivesse só um lado, poderia até ficar no comodismo. Isso. Poderia até dizer assim, não tem ninguém para cobrar, Uhum. não tem ninguém para olhar,
nem para falar, e aí ele ia se acomodar. A oposição é necessária, né? É necessário. Desde que seja, assim, dentro das 4 linhas. Isso. Que não venha pegar no pessoal. Porque, assim, existe muito essa situação de... o lado pessoal do... Não, eu acho que, assim, a grande questão ali é o lado político. Muitas pessoas julgam um lado pessoal, um acontecimento ali, que todo político, ele não deixa de ser cidadão, ser humano. Não. Ele tem seu direito de sair, fazer sua... Desde que ele exerça seu cargo como Sim, determinado. Mas, como foi, Fabinho, essa eleição para presidente da Câmara? Foi surpresa? Tu já tinha procurado isso? Porque foi uma votação unânime, não é isso? Foi. Eu tive os 11 votos. Os 11 votos. Na verdade, alguns amigos, né, ele também tinham o desejo de presidir a Câmara, né? Inclusive o atual presidente, o vereador Vavá de Barra do Riachão, ele tinha esse desejo de permanecer, dentre outros também tinha vontade, né? E isso aí é um processo de conversa, um processo de diálogo, né? E aí a gente foi conversando e fomos conquistando. Por outro lado, outro amigo também ia correndo também e foi tentando conquistar, até que eu conquistei a maioria. Então aqueles cederam, né? Aqueles ali cederam. Entre as conversamos. Nesse meio termo aí, o prefeito também trouxe o vereador de Bananeirinha, Amaro Galdino, veio para o nosso grupo, aderiu ao nosso grupo. Nesse espaço de tempo, enquanto a gente estava conversando sobre a presidência da Câmara, ele veio para compor o grupo e aí já fez parte do grupo. Já agora no finalzinho também, o amigo vereador Gutenberg, conhecido por Bebeg, também veio e aderiu ao grupo também. Ficamos 8 vereadores da base do prefeito Duguinha, né? Então a gente conversa entre nós, a gente tínhamos os 8, definida já a mesa quem era. Hoje o vice-presidente é Gutenberg, o primeiro secretário é Nen Amorim, é Vavá, e o segundo secretário é Nen Amorim. Então definimos a mesa. A oposição, evidentemente, que veio também, e nós tínhamos um relacionamento bom dentro da casa. Feito disso, eles defendem o lado deles, nós defendemos o nosso, mas sempre tivemos um bom relacionamento. E isso aí também eles vieram e votaram, acharam por bem, acham que vai estar em boas mãos também, porque eu sempre digo onde eu passo, às vezes em entrevista, em rádios, eu digo assim, que o Vavá fez um grande trabalho no primeiro biênio. E assim, vamos espelhar muito o trabalho dele para também exercer uma administração ali na frente daquela Câmara também, de forma maestral, feito ele também fez. Então eu tive unânime, foi 11 votos. Beleza. Muito importante isso, porque existe a vaidade dentro do grupo. Todo vereador, ele não almeja só estar ali, né? Ele sempre quer algo a mais. Mas dentro do grupo a gente vê assim, se foi unânime, de certo modo teve aquela questão de, não, a gente concorda. Teve uma concordância. É muito, muito gratificante isso, né, família? É gratificante, assim, eu não sabia, mas alguns amigos, assim, quando terminou a votação, disse que é histórico. Nunca houve em São Joaquim todos os vereadores decidirem votar em um só. Havia divergências, nunca houve, segundo alguns mais antigos, né? Eu não conheço a história, não lembro, mas foi o que me disseram, disse que nunca tinha acontecido isso. A gente fica feliz e fica também com aquele sentimento assim de responsabilidade, né? Fica um pouquinho de um pouco de medo, porque você vai estar à frente, né, de uma casa legislativa. Então você tem que desempenhar um bom trabalho, você tem que se esforçar. Então bate aquela responsabilidade, aquele sentimento de responsabilidade, mais gratificante, feliz, alegre, porque a gente está à frente, né? E volto a dizer, não sou muito vaidoso não, assim, em relação à política. Tenho vontade de enfrentar a eleição, mas o que o povo decidir está na mão do povo. O que o povo decidir daqui a 2 anos. Mas é isso, trabalhar com honestidade, focar no que a pessoa de fato quer, porque se a pessoa tem um objetivo e você cumpre de fato a sua função, você não fica talvez se escorando, fazendo corpo mole, a população vai notar que a pessoa está trabalhando.
Meu padrinho, Jafre Barreto, muita gente conhece ele, ele já foi vereador por várias vezes. Então, se a pessoa corresponde com o seu trabalho, a população também corresponde com o seu voto. E eu acho que é assim. Mas falamos de Fabinho, presidente da Câmara. Mas será que vem o Fabinho prefeito, possivelmente no futuro? Tem essa pretensão? Isso é um projeto muito alto, muito grande. E eu acho que Duguinha, eu sempre digo, ele me surpreendeu, Duguinha, assim, porque pelo fato de o ex-prefeito Joãozinho Tenório ter feito uma grande administração. Se a gente for olhar aí, nos 4 cantos do município, tem obras que Joãozinho, enquanto gestor do município, fez, né? Então eu tinha Joãozinho como um grande administrador. Aí vem Duguinha, o sucessor de Joãozinho, uma grande responsabilidade tinha, porque Joãozinho tinha feito uma grande gestão e Duguinha foi e me surpreendeu. Ele tem feito uma grande gestão, tem feito um grande trabalho, tem desempenhado um grande trabalho à frente do município, né? A gente vê a dedicação dele, o esforço dele, por ser jovem, mas muito determinado. Eu sempre observo assim e está de dentro de tudo. Ele quer estar observando tudo, ele quer estar de dentro das obras, ele quer estar de dentro das máquinas, ele quer entregar os carros, ele quer estar perto do funcionário público. Então, assim, eu vejo que ele tem feito um grande trabalho. E foi feito o que você disse. Quando você faz um grande trabalho, a população reconhece. Então, ele tem tudo para ser reeleito, eu penso assim. Da minha pouca experiência como político, mas participamos agora de uma eleição, né, para presidente e para governador, deputados e senadores. Eu visitei, acredito que 80% da população da cidade. Zona rural eu visitei pouco, mas da cidade eu visitei e assim, a aceitação dele é muito grande. A gente observa que realmente a população tem aprovado, né, o trabalho dele. Então assim, eu vejo que ele tem tudo para ser reeleito. Tem tudo para ser reeleito. E um projeto para o futuro, bem mais longo, lá na frente, aí cabe a Deus, vamos vivenciar o momento, né? Tem muitos nomes bons. Se eu fosse citar aqui nomes de vereadores, de secretários, de amigos, né? Que realmente pensam em fazer o melhor. Que coisa boa é você pensar no seu coração, fazer o bem, fazer o melhor, se esforçar para fazer o melhor. Embora que não consiga, mas que ele pense dessa forma. Então tem muita gente boa, muita gente preparada, muita gente que merece também. Mas isso aí eu vou deixar cada passo... Um passo por vez. Vamos ver nos próximos capítulos. Justamente. E foi interessante quando o senhor falou sobre Duguinha, né? Porque a gente vê também esse muito parecer na sua vida. Como o senhor falou no começo, a gente sempre vive na rua e tal. Isso é muito importante, né? Porque traz o povo para perto. Porque essa questão, como o senhor disse, o povo também, entre aspas, tem aquele pedir muito. Entre aspas, tem aquela questão, vereador, me dá isso, me ajuda naquilo, vereador, vem cá. Mas tá presente também, você vai conhecer as dificuldades da população. E conhecendo elas, fica muito mais fácil de também ajudar nas leis. Como o senhor falou, foram 2 governos diferentes, né? Joãozinho entra no governo onde algumas coisas estavam um pouco destruídas, ele começa a organizar e deixa tudo ok. Para Duguinha seria mais fácil manter, mas ele não se conteve e continuou. E até o que o senhor falou é muito interessante, porque quem segue ele no Instagram vê que ele não para. Eu até comentei esse dia, dizendo, eu acho que ele vai morrer, tanto que ele... porque ele chega de um aeroporto 3 horas da manhã, e quando você olha o histórico dele 6 horas da manhã, visitando uma obra, tem coragem, Fabinho, de encarar assim também? Ele é determinado, Eu tive o privilégio de ir a Brasília. Nunca tinha ido a Brasília, foi a primeira vez. Quando chegamos lá em Brasília, ele logo cedo acorda, bota a roupa, vamos para a Câmara Federal. Aí a gente foi. Todos os gabinetes dos deputados federais de Pernambuco ele visitou. E olha que é grande, viu? Eu, homem, ia num, ia outro, ia num. Eles não estavam os deputados, mas os assessores pegavam e ele protocolava lá pedido.
Então ele é determinado, ele é muito determinado. Tem hora que não dá para acompanhar, não. Tem hora que não dá para acompanhar, não. Ele quer estar de dentro de tudo e realmente, assim, eu também já estou não sou velho, né? Mas já estou com uma certa idade, não aguento estar correndo demais, indo atrás. Mas isso é bonito, isso é importante. E você está correndo, você está buscando, você está procurando melhorias. Porque eu penso assim, que o gestor público, o prefeito, ele não pode ficar dentro do município, né? Só esperando recurso próprio. Às vezes o recurso próprio é limitado. Ele tem que correr atrás. E é feito, ele mesmo disse, Joãozinho mostrou o caminho. Ele aprendeu o caminho direitinho e ainda foi mais além, né? Ele tem esse diferencial. Tem né? esse diferencial. Justamente. É interessante o que vocês estão falando, porque Duguinha talvez tenha entrado com a ideia das pessoas de ser o sucessor, entre aspas, de Joãozinho. As pessoas, acho que no início, viam muito a sombra de Joãozinho sobre Duguinha. Não é tirando o mérito de Joãozinho, obviamente, mas agora Duguinha está mostrando, peraí, eu não vou só manter o que ele fez, eu também vou fazer o meu. Eu preciso mostrar quem eu sou. Eu acho que é importante isso também. Porque é difícil, assim, entre aspas, de ambas as partes, é difícil você começar a reformar algo. Sim. Mas também é difícil você fazer algo naquilo que já está bom. Isso. Não é fácil você vir como Josué. Josué, ele sucede Moisés. E Moisés era exatamente o homem que tirou o povo do Egito. Então, consequentemente, essa ideia de suceder, se for algo muito bom, também vai levar a responsabilidade de eita, mas com fulano era tão bom. A régua já está aqui em cima. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar? Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Porque foi o que o senhor falou sobre a questão da Câmara. Foi um bom presidente. O que muda agora na tua vida, Fabinho, com essa presidência? Eu acho que a responsabilidade, né, vai aumentar, vai dobrar realmente a responsabilidade. Eu acho que politicamente é um passo a mais, né? É um passo a mais, muita responsabilidade e eu tenho muita determinação, vou ter que ter daqui para frente, tanto agora para ter a questão administrativa da casa, mas também a questão extra, né? Porque eu, enquanto vereador, eu era muito de rua, eu era muito de estar perto do povo, eu era muito de estar num posto de saúde, eu era muito de estar no hospital. Só que agora tem que ter a administração da casa, né? Vai ter que ter a administração da casa. Então eu vou ter que saber diferenciar isso aqui. Alguém pode até dizer assim, mas ele não vai estar tanto na rua feito ele era. Realmente, porque vai ter que ter a questão da Câmara, né? Então eu vou ter que saber dosar. Como eu disse, eu sou de rua, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de estar num ambiente, num comércio. Estar num comércio aqui conversar, estar num comércio ali conversar com o outro, eu estar ali no meio da praça, na feira. Então eu sou disso, eu gosto de estar, mas só que agora, a partir de janeiro, eu vou ter que estar na administração da casa. Então há responsabilidade, né? Então isso aí é o que vai mais diferenciar isso aí, a questão da responsabilidade e saber lidar com essas situações. Interessante, beleza. Agora, Fabinho pessoal. Esquecer um pouquinho o Fabinho político. O vereador Fabinho. Vamos esquecer o vereador Fabinho, vamos falar sobre o Fabinho enquanto pessoa. Tem algum plano para o futuro? Pensa em alguma coisa, tipo, não questão política, mas poxa, eu queria, sei lá, um exemplo. Eu queria conhecer Paris, só um exemplo. Eu queria conhecer Paris. Tem algum sonho? Sim, o meu maior sonho, assim, o meu maior desejo é permanecer na presença de Deus. Amém. Esse é o mais importante. Porque a vida espiritual, ela não é fácil. Ela não é fácil. No meio da caminhada há tempestades, dificuldades. E eu vejo o ser humano muito sensível, frágil, muito dependente de Deus. Em algumas circunstâncias você está ali pegando o céu com a mão. De repente você vai lá, houve algum problema, você acha que está tão distante do céu, né? E você olha assim e diz, meu Deus, eu estou tão distante. Então eu acho que o meu maior objetivo é se esforçar para estar na presença de Deus. Esse é o principal. Política é uma consequência. Eu vejo política como uma consequência de um trabalho. Se o trabalho der certo e se o povo reconhecer, é uma consequência.
Se achar por bem que só foi esses 4, tudo bem. Eu volto à minha vida, eu volto à minha profissão, volto a trabalhar normalmente, né? E volto a voltar à minha vida como sempre foi. Então, política, eu vejo a política como como algo que trabalha. Se o povo reconhecer, bem. Se não, tudo bem, ficou até aqui, né? Sonho todo mundo tem. Você falou que às vezes o político é vaidoso e ele não quer, ele cada vez quer subir um degrau, né? Você é um vereador, às vezes você quer ser um vice, às vezes você quer ser um prefeito, o prefeito quer ser um deputado estadual, o estadual um federal. E eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não galgo essas coisas. Você é um político, você galga algo maior. Mas também sou muito pés no chão de dizer assim, chegou, o povo não quer, o povo quer outro, tudo bem. Vou viver a minha vida, então o meu maior projeto de vida se chama estar na presença de Deus. Esse é o maior projeto. Porque eu sei que a minha vida eterna depende disso. A eternidade vai depender disso. Eu tenho esta convicção de que a minha eternidade vai depender da minha vida hoje, né? A minha vida pública, a minha vida secular, ela é importante, né? Mas eu sei do que pode me levar à eternidade. O que pode me levar à eternidade é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é estar em comunhão com Deus. Então isso é mais importante. Eu procuro sempre olhar para isso. Isso é o meu maior objetivo, é viver a vontade de Deus. E a gente sabe do risco que a gente corre. Nós somos crentes e conhecemos, sabemos que não é fácil. A dificuldade é muito grande. Mas vamos nos esforçarmos para chegar lá. Muito massa isso que ele falou, porque muitas vezes a gente corre atrás de uma coisa, dos nossos objetivos que seja, e a gente acaba deixando Jesus em segundo plano. Eu não vou correr aqui porque às vezes a gente até ora antes de chegar lá. Por exemplo, usando o seu exemplo. Senhor, se for da tua vontade que eu seja eleito, só um exemplo. Aí às vezes a gente chega lá, é eleito. A gente quando é eleito diz, não, peraí, deixa eu deixar Jesus aqui no cantinho e agora eu vou exercer. É importante que a gente traga Jesus para o centro. Não é verdade? E sobre essa questão, o senhor falou que almeja também tem uma possibilidade futura de... Mas na igreja, hoje o senhor é auxiliar de trabalho, também almeja diaconato, presbitério, evangelista, pastor. Assim, eu acredito que eu tenho uma vocação para a palavra. Eu acredito que eu tenho uma vocação para trazer, ministrar uma palavra, né? Só que na igreja, Assembleia de Deus, para exercer uma função tem que ser batizado com o Espírito Santo, né? E eu não sou batizado com o Espírito Santo. Então, a gente fica na dispensação, o desejo tenho, né, de galgar um cargo maior, ser um diácono, quem sabe um presbítero, tudo está na vontade de Deus. Eu penso assim, que não adianta um homem ser por vontade própria. Porque por vontade própria, lá na frente pode dar errado. Isso. Né? Por vontade própria, lá na frente pode aparecer alguma dificuldade e aquilo ali lhe impedir. Mas quando Deus está no negócio, quando é da vontade de Deus, é diferente. Né? Quando Deus tem um projeto, eu penso que esse projeto só não pode ser exercido se a pessoa mesmo não quiser. Ninguém pode impedir o projeto de Deus. Isso. Só Ele mesmo. Se Ele não quiser, Deus vai respeitar. Porque Deus pode querer algo para mim, para você, mas Deus vai deixar o livre-arbítrio, se você quer realmente isso para você ou não. Porque Deus tinha o poder de salvar todo mundo e dizer assim, eu vou salvar. Mas Ele quer ver, né, o ser humano exercer a sua fé, eu penso. Ele quer ver o ser humano, né, realmente fazer a vontade dele. Então, eu desejo tenho, mas tudo na vontade de Deus. Tudo na vontade de Deus. Eu não quero botar a carruagem na frente dos bois, né? Então, tudo na vontade de Deus. Desejo tenho. Acredito que Deus tem algo na minha vida, né? E vamos viver. viver e esperar os cumprimentos da promessa de Deus na nossa vida. E assim, tem uma pergunta que eu quero fazer, é até muito parecida com a pergunta que o pessoal fez aqui.
A pergunta que foi feita aqui é sobre que há práticas na política que desagradam a Deus. Mas a minha pergunta é o seguinte, porque existem ocasiões que também é complicado o crente estar no meio. Vou dar um exemplo, obviamente. Vamos supor aqui que está tendo uma festa mundana, tendo uma festa aí na rua, e às vezes você, enquanto político, precisa estar lá para falar com o pessoal, se apresentar. Aqui o vereador Fabinho. E às vezes é complicado isso, né? É um pouco complicado porque não é fácil. Não é fácil. Você tá ali no certo ambiente que desagrada a Deus, obviamente, né? Você mais tá ali o grupo político e você é convocado, aí eu procuro muito não me alongar, não demorar. Marcar sua presença. Marca a presença, conversar, ser bem breve e sair, ir para casa ou ir para outro ambiente, mas eu procuro ser bem breve mesmo e marcar a presença e sair, porque realmente tem ambientes que não é legal, né? Não é legal para o crente, para o cristão, não é legal. Outra pergunta, assim, o senhor falou que vive muito perto do povo, e que, consequentemente, isso aí afeta na nossa vida pessoal. Porque o contratempo, a hora... Como é, Fabinho, conciliar tudo isso? Tem hora que a bateria descarrega e... Meu Deus. Tem. Eu vou contar aqui um segredo, né? Vocês vão ser os primeiros a saber. Às vezes a esposa diz assim, tu não tem tempo nem pra mim, né? Às vezes a esposa diz assim, tu tem tempo pra todo mundo, agora não tem tempo pra mim, né? Às vezes eu tenho uma escala da igreja e assim, a gente vai tirar aquela escala, a gente precisa estudar para alimentar as pessoas que estão esperando uma palavra. Aí você está no corre-corre e de repente você olha a hora, já está quase em cima do culto. Aí você vai dizer, meu Deus, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar para a igreja? Então existe esses contratempos, né? A família às vezes cobra, muita correria. Tem dias que às vezes eu saio de casa de 7 horas da manhã e eu vim chegar à noite. Eu não conto às vezes de que eu já fui para Recife e volto de noite, já de noite. Então a gente tem que saber lidar com essas situações, já aparece muito mesmo. O senhor falou sobre a questão da esposa, e como foi o casamento, Fabinho? Como conheceu a sua esposa, como foi todo o processo de casamento? O processo de casamento, a gente, ainda os pais delas é um primo bem distante, nós nos conhecíamos já, e a gente teve esse contato, foi se conhecendo, né? Eu não era crente, ela também não, fomos nos conhecendo e a gente foi se aproximando. Os pais dela tinham uma casa de praia e me convidava sempre. Contudo, eu ia, às vezes não era nem por causa da praia, era por causa dela mesmo. Então a gente foi se conhecendo, começou um namoro, né? Ela é um pouco mais nova que eu e a gente foi namorando. Eu conheci Jesus, passei um ano com ela sem também conhecer, se converter a Jesus, mas a gente continuou o namoro, até que um dia também ela decidiu servir a Jesus e a gente casou e hoje vivemos muito bem, assim, para os jovens eu posso dizer assim, que a vida de casado é uma vida, a vida a dois não é fácil, né? Para os que casados sabem, né? Às vezes a gente enquanto está namorando, a gente não vê os defeitos, né? A gente não vê não, mas quando chega no casamento, mas rapaz, tu era brabo assim, Mas rapaz, quer dizer que tu era desse jeito. Então a vida a dois tem essas divergências, mas é boa. É muito bom a gente ter alguém com a companheira, ter uma companheira do lado, né? Porque minha esposa, ela também é muito família. Ela me ajuda muito. Ela se envolve comigo mesmo. Por exemplo, se eu estiver triste com alguma coisa, ela se entristece comigo. Se eu estiver alegre, ela fica alegre também comigo. Às vezes, quando eu chego em casa e com uns problemas muito difíceis, ela vai lá, senta comigo. O que está acontecendo? Vamos lá, vamos ficar juntos, vamos almoçar, vamos sair. Eu estou te vendo tão para baixo.
Então ela é muito de estar perto. Então é uma Porto companheira, seguro, né? É um porto seguro. É uma companheira mesmo, assim, que Deus me deu, né? Ela também, agora mais não, mas ela também já participou de círculo de oração, tomou conta de conjunto de criança. Ela é bem envolvida também, assim, pregadora, viu? Pregadora. Tem hora que ela abre a Bíblia que eu fico assim, pensando assim, Deus faz coisa grande mesmo. Ela dá cada mensagem que... Mas Deus é fiel. Deus é fiel e eu digo para os mais jovens, a vida de casado, tudo nos conforme, né? A gente não pode querer fazer uma coisa que não esteja na vontade de Deus, mas a vida de casado é muito boa. Tem as dificuldades, mas é muito boa mesmo. E o Fabinho Júnior, quando vem? Fabinho Júnior, a gente tá na dispensação de Deus, né? A gente tá esperando, né? A gente está esperando em Deus e Deus vai fazer aí uma obra. Aí sim. Quem sabe seja logo 2 de uma vez, quem sabe? Quem sabe? Isso é importante. Exatamente. E assim, muito interessante que quem está trazendo aqui, graças a Deus, fala muito bem das suas esposas. E a importância de saber escolher. O pastor Geriel veio aqui da última vez e também enfatizou essa questão de você saber escolher. Porque às vezes, quando se é jovem, se vai muitas vezes por aparência e às vezes acaba descobrindo o que o Fábio falou, os defeitos. Porque muito bom você encontrar com ela, vamos marcar para 3 horas a gente sair, vamos na sorveteria. Massa, ela vai estar arrumada. Só que quando você acordar de 6 horas para sair, você não vai encontrar quem... Oxê, essa daqui, eu não casei com essa aqui não. Não é verdade? É verdade. Mas é importante que a gente não se apegue à beleza física. Mas quem é a pessoa? Porque beleza passa, né? Passa. Agora, quem fica é o caráter da O Gabriel tá falando de casamento, mas a gente vai começar agora no Instagram um pedido. A gente vai fazer uma caixinha de pergunta. Deixa o arroba de quem se interessa por Gabriel. Gabriel está precisando um relacionamento e todos nós vamos estar ajudando o Gabriel. Essa eu não sabia, não. Eu fiquei até sem entender. Porque Gabriel, desde o primeiro podcast, tá falando de casamento, mas é o único solteiro da mesa. Tem que comentar o que tá sendo dito aqui. Tô achando E ainda que tá querendo um casamento tá aí. querendo um casamento. Então a gente vai estar ajudando o Gabriel. Mas, Fabinho, a gente falou já sobre o senhor, sobre a faculdade, sobre a política. O senhor também falou sobre mensagem. Um assunto importante que a gente vê nos dias de hoje, trazer uma mensagem, a responsabilidade que não é isso? Muitas pessoas têm aquele de... Não, eu vou ler aqui, mas o mais importante é o espiritual, é o que Deus manda falar e o que Deus coloca no teu coração. Como é esse processo, Fabinho, que o senhor usa para sempre trazer uma mensagem? Eu acho que a palavra de Deus ela é muito poderosa, né? Examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então nós somos agentes, né, de Deus. É através de nós, né, que alguém lá fora vai conhecer a palavra de Deus, o Evangelho. E às vezes a gente quer ministrar aquilo que está no nosso coração, mas que não está na vontade de Deus. E assim, no meio pentecostal, muitas vezes a gente está direcionado a tentar agradar a igreja. Isso. Né? A gente está ali voltado a tentar trazer uma mensagem de autoajuda. Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai cumprir. Receba isso. Desse jeito, né? E muitas vezes Deus quer tratar de outra forma. Então eu penso assim que muitas vezes a gente tem que orar, buscar a orientação de Deus, né? Porque o ser humano é voltado realmente para às vezes querer o brilho, o ego para si, né? Não sou hipócrita de dizer que você está lá no microfone, no púlpito, no altar e de repente você está dando uma mensagem e você perceber que Deus está naquela mensagem. Isso lhe alegra, né? Eu acredito que todo homem de Deus, todo pregador fica feliz em saber de que está sendo usado por Deus. Mas isso não pode deixar subir a nossa cabeça, a vaidade, né? E às vezes a gente tem uma mensagem de Deus que pode ser até uma mensagem de orientação, mas a gente querendo animar, né? Animar a nave da igreja, os crentes, a gente leva uma mensagem de autoajuda e Deus realmente não quer levar pelaquela área. Então eu procuro por essa área muitas vezes a orientação de Deus, orar, buscar em oração o que Deus realmente quer falar
e a gente preparar uma mensagem que venha realmente do trono da graça. Isso é o mais importante. É o mais importante. Justamente, porque o que infelizmente a gente vê é que muitas igrejas que são, entre aspas, voltadas para a autoajuda, você vê que a igreja é lotada. Você vê que a igreja, muitas vezes, as pessoas não estão ali por causa de Cristo. Estão ali com certos pregadores famosos de renome, é assim de gente assistindo, comparecendo, porque você sabe que aquele pregador vai dar uma massagem no teu ego, vai te deixar legal. É isso que você quer e muitas vezes você não quer escutar de Deus. Às vezes, olha, você está nessa prova porque você procurou, porque infelizmente você merece. Quer ver como é fácil? Muitas vezes a gente te dá uma autoajuda e você sair daqui assim, ó. Quer ver? Esse sofrimento que você está passando, Deus vai te livrar dele. Pronto, é o suficiente para você ganhar seu dia. E acho que é necessário, como você disse, buscar o direcionamento de Deus. Porque se eu quero ver a igreja feliz, justamente é muito fácil eu chegar aqui e dizer, olha, receba a vitória. Deus está dizendo que quem está passando por uma luta vai cessar hoje. Quem é que não está passando aqui por uma luta? Não é verdade? É verdade. Mas muitas vezes Deus está dizendo, Deus quer dizer o quê? Olha, fica no deserto aí porque eu quero tratar algo contigo. É tempo indeterminado, aceita que eu sou contigo. É difícil escutar uma palavra dessa. Mas é importante que ele está ao nosso lado. Porque geralmente o ser humano ele quer escutar aquilo que lhe atrai, né? Sim. Lhe atrai. Eu vi um certo jovem, ele disse nas suas redes sociais que ele muitas vezes é um influencer, alguém que tem uma certa influência desses que estão na certa mídia. A gente segue, a gente curte, a gente comenta. Mas às vezes a gente esquece de comentar alguém que jejuma pela gente, que ora por a gente, né? Que está ali cuidando da gente espiritualmente. A gente quer estar lá perto de alguém que depende daquilo, que está fazendo aquilo para alcançar, galgar uma coisa maior. Mas se esquece de comentar, de curtir, de estar perto de quem jejuma, de quem ora, de quem busca. Eu acho que o pregador ele tem que ter essa essência. Conhecer isso. Tem que conhecer isso. Ele realmente tem que ter essa essência de conhecer o crente, de ministrar aquilo que Deus quer. Isso. Né? Porque às vezes a gente precisa de uma mensagem, às vezes de autoajuda. A gente chega triste, cabisbaixo, e a gente recebe uma palavra de autoajuda e se alimenta. Mas às vezes a gente precisa também de uma palavra de orientação, de correção, né? Uma palavra que venha me direcionar. O que adianta eu galgar muitas coisas, mas a minha vida não está no prumo, né? Minha Perfeito. vida não está correta. E aquilo me impedir de chegar no céu. Não adianta. É verdade. Não adianta. Eu posso chegar alguém lá e dizer assim, Deus vai te dar. Que maravilhoso, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um apartamento, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. E Deus vai fazer. Mas quando eu olho para dentro de mim, está faltando algo. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo assim, eu tô em falta. Eu tô pecando aqui nessa área. Eu preciso corrigir. Eu preciso melhorar. Então eu acho que às vezes uma mensagem ela tem que tocar. Ela tem que ir aonde realmente a palavra Precisando. a gente está precisando mesmo, né? E nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer ouvir. Isso. Né? Isso É o ponto principal. Às vezes quando a gente é moleque, quando a gente faz uma besteira, quebra, vamos dizer, um quadro da tua casa aí, e muitas vezes a gente fala o quê? A gente tenta deixar ele lá encostado do jeitinho que tá, para a próxima pessoa que esbarrar, já foi fulano que quebrou. Porque às vezes a gente não quer escutar repreensão, mas a gente merece receber. Isso é muito, muito interessante, porque foi como o Fabinho disse, não pregar o que o povo quer ouvir. Isso. Se é o pregador que prega o que o povo quer ouvir, ele vai ser muito bem aceito em qualquer Sem dúvida. local que ele for pregar. Mas aquele que não prega o que o povo quer ouvir, prega o que Deus manda, muitas vezes ele não é bem aceito. Tanto a gente vê isso na história de Ezequiel. Um profeta de Deus, mas que foi chamado para falar tudo o que o povo precisava ouvir e que o povo não queria ouvir, né? Exatamente. Mas o bate-papo já vai tomando É verdade. final, as horas já vão se passando. Mas antes de finalizar, a gente tem mais uma vez a agradecer. Agradecer ao Senhor pela disponibilidade. A gente sabe que é correria, o tempo é curto,
Mas desde o primeiro momento que a gente falou que o senhor se disponibilizou a estar, agradeceu, disse, não, a gente vai estar lá. E a gente agradece mesmo, Fabinho, de coração. E desejar ao senhor que esses próximos 2 anos sejam de um mandato excelente. E o senhor já vem fazendo isso, porque como o senhor disse no começo, muitos passaram por aqui, pessoas evangélicas, né? Chegaram a esse pleito de se elegerem e com o passar do tempo desviaram, foram pessoas que se envolveram, mudaram sua essência. Mudaram a essência. Mas a gente vê que o senhor continua ainda lutando, batalhando, ainda fazendo o que é para ser feito. É lutar contra as trevas e está vencendo essa batalha. Continua como auxiliar na igreja, não precisou se afastar, não precisou de nada. E o que a gente deseja ao Senhor é sorte, muita força e, mais uma vez, gratidão pelo Senhor estar aqui. Viu? Exatamente. A gente agradece, fica muito feliz e que é sempre isso. Focar e colocar Deus no centro. Que com Cristo no centro das nossas vidas, as coisas funcionam. E antes do senhor assinar aqui, a gente quer deixar a assinatura. Se o senhor pudesse colocar seu nome aqui, para a gente estar gravando e estar deixando registrado cada participante que passou por aqui. A gente quer agradecer. Enquanto Já posso? Já pode. Sim. Ficar à vontade. Mais uma vez a gente quer agradecer a todo mundo que nos ajudou, nos patrocinou. Maluco por Coxinha, Cheiro de Lotes, está nos ajudando. Queremos agradecer mais uma vez a todo o pessoal que está por trás das câmeras, o pessoal que está ajudando. Valeu demais. Carlinho do Maluco por Coxinha, Cheiro de Lotes. Agradecer mais uma vez ao nosso vereador amigo Fabinho. E antes de finalizar, a gente quer fazer uma pergunta. Uma pessoa que o senhor indica para a gente estar gravando com ela. Vocês agora me pegaram. É assim, é queima-roupa. Vocês agora me pegaram. Eu vou deixar a critério de vocês mesmo. Então tá certo. Eu vou deixar a critério de vocês. Pode falar. Mas antes de concluirmos, eu queria agradecer a vocês também. Parabéns por esse belo trabalho. Parabéns por todos. Eu vou citar o nome: Tiago, Gabriel Ricardo, Os meninos estão lá atrás. Lucas, que estão aqui próximo, Carlos e David, por este espaço, por este belo trabalho que vocês realizam. Deus conserve vocês na presença do Senhor. Desde já peço a oração de vocês por minha vida, né? Não é fácil na função que hoje eu estou exercendo, para que eu possa exercer minha função e possa permanecer fiel a Deus. Eu peço a oração destes jovens crentes, destes jovens de Deus. Amém. E vocês orem por mim. Muito obrigado. Quero agradecer. Não poderia deixar de agradecer a minha família. Deixo espaço para agradecer pai, mãe, parentes, tio, tia, primos. Minha esposa, que provavelmente vai ser uma das que vai nos assistir também, a esposa. E agradecer também a comunidade evangélica. Agradecer também a todo o povo de São Joaquim do Monte. Obrigado por tudo aí. Contem com amigos. Se precisar de um amigo, isso aí. Estamos aí, viu? Fabinho. Agradecer a todo mundo e deixar o Instagram Deus também. O Instagram do nosso podcast, o Instagram Fala Crente. Sim, verdade. E também o Instagram Maluco por Coxinha, Cheiro de Lotes. E o Instagram do nosso vereador Fabinho. Fabinho vereador, não é isso? Vereador Fabinho? Fabinho Professor. Fabinho Professor no Instagram. A gente vai estar deixando aí. Isso. E antes de terminar, o senhor deixe uma mensagem a quem está escutando. Suas considerações finais. Fique à vontade aí para trazer uma mensagem a todos aqueles que estão escutando. Simplesmente dizer que Deus é o centro da nossa vida. É o mais importante da vida do ser humano. Ainda que a gente venha tentar galgar muitas coisas na nossa vida, mas que a gente nunca, você que nos assiste, esqueça de que Deus é o mais importante na sua vida. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê muita sabedoria, que Deus nos oriente. E um forte abraço desse amigo, deste vereador. Conte com um amigo, aquilo que estiver ao meu alcance. Eu estou aqui para exercer minha função e nos dar as mãos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Muita força aí, Fabinho. A gente vai estar orando pelo Senhor. E agradecer mais uma vez ao pessoal por esse episódio. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.